Graça e paz, irmãos. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Ontem e hoje pela manhã, nós percorremos a primeira grande seção desse capítulo, que vai dos versos 1 a 13, onde nós vimos o exemplo de Israel. E agora nós vamos entrar na segunda sessão, na segunda grande sessão desse livro, que vai do versículo 14 até o 22. Nessa segunda sessão, irmãos, Paulo vai dar então a resposta definitiva à pergunta que os coríntios tinham feito. É lícito comer carne sacrificada a ídolos? E aqui ele vai então dar a resposta de forma imperativa. Só que, irmãos, essa segunda sessão, que vai do 14 ao 22, tem um versículo muito importante, que é o versículo 14, que diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Esse é um dos 3 imperativos diretos que a Bíblia dá quanto à idolatria. Existe em 3 momentos na Bíblia inteira que existe um mandamento com relação à idolatria, e esse é um deles. Então, eu gostaria de, nesta noite, nós nos concentrarmos especificamente neste versículo. E eu gostaria de pedir ao Senhor que nos abençoasse nesse momento mais uma vez. Pai, nós te damos graças pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela pessoa dele revelada no Evangelho para nós, como nós cantamos aqui agora há pouco. Nós te damos graças, Senhor, porque certamente ele levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores ele levou sobre si. Nós, quando o vimos naquela cruz, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas nós sabemos, Senhor, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e ele foi moído pelas nossas iniquidades. Nós sabemos, Senhor, como a tua palavra diz, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, por causa daquilo que ele fez, nós fomos sarados. A tua palavra diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós te louvamos pela vida do nosso Redentor. Nós te louvamos pela obra dele naquela cruz. E nós te pedimos perdão, Senhor, pela idolatria do nosso coração, porque ninguém é digno do nosso coração a não ser este bendito Redentor. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor trabalhe com cada um de nós, que o Senhor converta os nossos corações a ele e que ele receba todo o louvor e toda a glória que lhe são devidas, Senhor. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Portanto, essa expressão portanto, é uma expressão conclusiva, né? Depois, então, dele ter apresentado o exemplo de Israel, dos versos 1 ao 13, o exemplo do fracasso de Israel, que começou bem, mas terminou mal. Depois que vocês entenderam isso, igreja, portanto, fugi da idolatria. Israel, eu usei o exemplo do cavalo paraguaio, que começou bem e terminou mal, mas eu estava errado, eu me equivoquei, irmãos. Não sei se os irmãos sabem, nós temos o irmão Rafael, que é paraguaio. E aí, não atentei, o cavalo era argentino, irmãos. Então, era um cabalito argentino. Um caballo argentino. Ele começou muito bem a jornada. Israel começou muito bem, mas tropeçou. E aí, então, depois de nós entendermos o exemplo de Israel, depois que Paulo fez os coríntios entenderem como Israel começou bem, mas terminou mal, então ele estava advertindo os coríntios. Porque, semelhantemente, os coríntios haviam começado muito bem, receberam bênçãos e bênçãos e bênçãos do Senhor, uma igreja abençoada. Imagina, irmãos,
uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. A gente sabe pelas Escrituras que Apolo, o grande pregador da igreja primitiva, pregava lá. Pedro pregou nessa igreja, irmãos. Uma igreja que começou de maneira sobremodo abençoada, estava caminhando para os mesmos erros que Israel havia cometido. Tendo sido tirados do Egito, estavam tropeçando na caminhada no deserto. Então Paulo estava exortando esses irmãos e encorajando eles a não tropeçar. E ele diz assim: portanto, meus amados. Essa expressão amados, a gente consegue tirar duas coisas, irmãos. Óbvio, a gente percebe aqui o carinho de um pastor. Ele tinha amor por essa igreja tão complicada, mas ele amava aqueles crentinhos complicados, né? Então ele chama de amados. E a outra coisa que a gente observa aqui, irmãos, ele estava falando com crentes. Paulo estava se dirigindo a crentes verdadeiros. E qual é a solução dele com relação à idolatria? Fuja. Fugir da idolatria, é o que ele está dizendo. Irmãos, fugir nem sempre é sinal de covardia. Nem sempre é sinal de fraqueza, mas é sinal, muitas vezes, de sabedoria, de inteligência, de discernimento. Olha o que ele já havia dito nessa mesma carta, no capítulo 6, com relação à imoralidade sexual. Fugir da impureza. Foge. É sábio. E olha o que ele disse para Timóteo, em 2 Timóteo 2:22. Foge das paixões da mocidade. Então, irmãos, fugir nem sempre é sinal de covardia, mas em muitos casos demonstra verdadeira sabedoria. O irmão Bruno Azen, quando nós estivemos naquele bate-papo sobre namoro na igreja, ele usou uma figura que eu achei muito interessante. Quando um rei foi contratar um motorista, um piloto para sua carruagem, lembra? Ele fez um recrutamento, apareceram 3 candidatos, e eles estavam entrevistando o candidato que ia pilotar a carruagem do rei. E o primeiro perguntaram assim: você é um bom condutor de carruagem? Ele disse: sou muito bom. Sou bom pra caramba, domino o negócio. Eu consigo passar com a carruagem a 3 centímetros do desfiladeiro e passo tranquilo. Esse foi o primeiro candidato. O segundo candidato falou: sim, eu sou um motorista muito bom, um piloto muito bom de carruagem. Eu consigo passar com metade da roda direita beirando o precipício, para fora da rua. Pô, o cara é bom, hein? E aí apareceu o terceiro candidato. Perguntaram para ele: você é um bom piloto de carruagem? Sim, eu sou muito bom. Naquele desfiladeiro ali eu vou passar o mais longe possível. Vou passar o máximo que eu conseguir longe do desfiladeiro. Isso é prudência. E esse foi o contratado. Irmãos, o cristão que pensa estar em pé, esse pode cair. Agora, aquele que sabe que pode cair, aquele que foge, esse é capaz de se manter em pé. Então, o que Paulo está fazendo aqui é um alerta aos crentes fortes de Corinto. A liberdade cristã não significa ser o livre suficiente para eu chegar o mais próximo possível do pecado. Liberdade cristã, a liberdade de um cristão é justamente, irmãos, aquilo que o capacita a se manter o mais longe possível daquilo que não convém. Isso é verdadeira liberdade. John MacArthur diz assim que quando, a respeito da liberdade cristã, ele diz assim que quando Cristo liberta uma pessoa, é da escravidão do pecado que ele a liberta. De modo que essa pessoa pode começar, a partir da sua regeneração, e somente a partir daí, escolher livremente fazer o que é certo. A autoconfiança que os coríntios estavam demonstrando, irmãos, demonstrava toda a sua imaturidade. Cristão forte não é aquele que conhece a sua liberdade. Cristão forte é aquele que conhece o seu coração. Idolatria é coisa séria, irmãos. Coisa séria. Você já parou para pensar que dos 10 mandamentos, o primeiro diz respeito à idolatria? O segundo também? E o terceiro também?
É o primeiro dos 10 mandamentos. E se há um mandamento, irmãos, é porque há uma propensão natural, uma inclinação natural do nosso coração para este pecado. O mesmo irmão, John MacArthur, diz que a idolatria é o mais fundamental e prejudicial de todos os pecados, porque quando o homem distorce no seu coração a verdade acerca de Deus, não há limite para a perversidade humana. Então, devido à seriedade da idolatria, eu gostaria, então, nessa noite, tratar especificamente deste pecado. O que nós vamos fazer aqui, irmãos, é uma digressão. O Paulo, nesse texto, ele não se propõe a explicar o que é a idolatria e nem debater, ele está dando um imperativo contra ela. Mas nós, como temos tempo, temos outras pregações, nós vamos investir este tempo para a gente entender esse assunto, a idolatria. Tá? E eu pretendo fazer com os irmãos eu quero dividir o estudo em 3 etapas aqui. Primeiro, eu gostaria de fazer a definição de idolatria e como as suas diferentes manifestações podem acontecer. Segundo, quero mostrar na palavra de Deus a loucura da idolatria. E terceiro, a gente vai ver, é claro, se é possível a gente discernir a idolatria e combatê-la. Tá bom? Esse é o propósito do nosso estudo hoje. Até já gostaria de deixar como sugestão para os irmãos, eu ouvi um irmão indicado pelo Felipe Brasil, um irmão chamado Felipe Fontes. Ele escreveu um livro chamado Idolatria do Coração, um Inimigo Ignorado. Muito bom material. Tem o livro, e aí para aqueles que são preguiçosos, não gostam de ler, ele prega o livro inteiro no YouTube. Tá? São 6 pregações que ele fez no seminário Palavra da Vida, há um ano atrás mais ou menos. E eu fui muito edificado, estou usando bastante coisa dele aqui nesse estudo que nós vamos ver hoje, então se o irmão quiser, Felipe Fontes, A Idolatria do Coração, um Inimigo Ignorado. Tá certo? Então vamos lá, primeiro objetivo nosso é definir a idolatria e as suas diferentes manifestações. Ok, irmãos? Antes da gente definir, tem 2 paradigmas que a gente precisa quebrar com relação à idolatria. Veja o que diz Êxodo 20, 2 e 3. Isso aqui é um mandamento do Senhor com relação à idolatria. Ele diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ou seja, eu sou o Senhor teu Deus que te salvou. Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então esse é o primeiro mandamento. Qual que é o paradigma que nós temos que quebrar, irmãos? Idolatria não é um pecado exclusivo dos pagãos. Porque este mandamento foi dado para o povo que foi salvo. Então esse é o primeiro paradigma que você tem que desconstruir da sua mente. Nós, os crentes, estamos sujeitos à idolatria. Igual o resto do mundo. E eu gostaria também de quebrar um outro paradigma que é construído e arraigado no nosso coração pelo fato da gente viver numa cultura católica. Ou o berço da origem protestante ser um berço de contraste com o catolicismo, e isso, de uma maneira prejudicial, nos engana acerca do pecado da idolatria. E eu gostaria de mostrar Ezequiel 14, versículo 3. Deus falando com o profeta, se referindo aos sacerdotes, ele diz assim para o profeta: Filho do homem, estes homens, os sacerdotes, levantaram os seus ídolos dentro do coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Então, qual que é o paradigma que nós precisamos quebrar aqui, irmãos? Idolatria não se refere simplesmente a adorar imagens. O texto está dizendo que os ídolos são levantados dentro do coração. Esses homens que levantam ídolos no coração eram os sacerdotes de Israel, que nunca construíram imagem. Quer dizer, construíram, né, o bezerro lá, por exemplo. Mas então é outro paradigma que nós precisamos quebrar. A idolatria não se limita a se curvar diante de uma estátua. A idolatria, ela surge dentro do coração. São ídolos que nós mesmos construímos dentro do coração. E aqui é interessante, não é o meu ponto, mas se você observar, a idolatria, irmãos, é um pecado radical.
Ou seja, é um pecado raiz. Dele decorrem os demais. Porque o texto está dizendo assim: esses homens levantaram seus ídolos dentro do coração, e esses ídolos dentro do coração são um tropeço para a iniquidade. Percebe, irmãos? Então, a idolatria nos leva a outros pecados. Como no caso do bezerro de ouro, né? Eles comeram, beberam para adorar o bezerro lá e se levantaram para imoralidade. Então a idolatria é o pecado mais radical do coração humano. Por isso é o primeiro dos mandamentos. É o pecado mais fundamental e o mais maligno, mais terrível que pode nos acometer. Então agora que nós entendemos que idolatria não é exclusividade dos pagãos, nós estamos sujeitos a ela, e não se limita apenas a adorar imagens, agora vamos para a definição de o que é idolatria. O que é idolatria? Martinho Lutero diz assim: aquilo a que o coração do homem se inclina, esse é o seu Deus. Aquilo que o homem ama, esse é o seu Deus. Pois ele o carrega no seu coração, anda com aquilo de dia e de noite, vai dormir e acorda com aquilo no coração, seja lá o que for, o dinheiro, o ego, o prazer ou o desejo de reconhecimento. Essa é uma definição. Outra definição, Martin Lloyd Jones. O Deus de um homem é aquele para quem ele vive, para quem ele está disposto a oferecer o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro. O Deus de um homem é aquele que o estimula, que o desperta, que o empolga e que o motiva a viver. Quem é o seu Deus? Steve Lawson. Um ídolo é qualquer coisa que você ama mais que a Deus, serve mais que a Deus ou teme mais que a Deus. E o próprio irmão Felipe Fontes diz assim que a idolatria nada mais é do que a substituição do Deus verdadeiro por um falso Deus. Acontece quando levamos nosso coração a qualquer coisa criada como objeto de confiança, afeto e obediência. Então o que ele está dizendo? Como que nós nos relacionamos com o ídolo? Nós confiamos nele, nós temos afeto por ele, e nós nos oferecemos a ele, nós obedecemos a ele, nós trabalhamos por ele. Esse é o ídolo. E a definição baseada de Romanos, né? Um ídolo é qualquer coisa da criação a qual nós nos apegamos, achando que aquela coisa criada vai nos satisfazer, coisa essa que somente o Criador pode fazer. Então, eu quero, uma vez que a gente entendeu a definição de idolatria, irmãos, agora nós vamos caminhar na Bíblia, em alguns textos, porque a idolatria, ela se manifesta de algumas maneiras diferentes, de diversas maneiras. Eu achei algumas na Bíblia, não achei todas, mas eu acho que essas já são bem abrangentes. Colossenses 3,5, bem claro esse texto. Diz assim: fazei, pois, morrer... Irmãos, como vocês estão bem mortos aqui, eu estou falando fazei, pois, morrer, e como os irmãos estão bem mortos, eu vou chamar os irmãos para ler junto comigo o texto, pode ser? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. A avareza é idolatria. Deus como dinheiro, o dinheiro como Deus. As pessoas avarentas confiam no dinheiro, têm amor por ele e servem a ele. É assim que um idólatra se relaciona com o ídolo. Confiando que o dinheiro é o que vai te satisfazer, ou as coisas que ele pode comprar. O dinheiro não é mau nem bom, irmãos, mas ele pode exercer senhorio sobre as nossas vidas. Como é a sua relação com o dinheiro? Você é consumista? Você costuma entrar em dívidas? Você já deu calote em alguém? Não precisa confessar aqui publicamente, irmãos, é só no seu coração. Você já deu calote em alguém? Já ficou devendo na praça? Você já roubou alguém? Como você usa o seu dinheiro?
É você que usa o seu dinheiro? Ou é o dinheiro que te usa? Jesus disse que ninguém pode servir aos dois senhores, né? É a única vez que Deus é equiparado com uma entidade, essa entidade é a grana, o vil metal. Então, está aqui uma primeira manifestação da idolatria, a avareza, o dinheiro, o amor ao dinheiro. Agora, irmãos, olha o que diz 1 Samuel 15, 23. Vamos ler juntos? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Vou dar o contexto aqui. Está falando aqui, o Saul. É Samuel falando com Saul. Saul era rei de Israel. Tinha um povo que era inimigo do Senhor, os amalequitas. O Senhor chamou Saul, que era o rei, falou assim: Saul, você vai lá, vai destruir os amalequitas, você vai matar todos, vai acabar com tudo, não é para sobrar nada. O Saul, deixa comigo. Saul foi. A Bíblia diz que ele matou todos, tudo que era vil e desprezível. Porém, poupou o rei Agag, e ele poupou o melhor das ovelhas, o melhor do rebanho. Quando ele foi confrontado pelo profeta, o profeta Samuel encontrou ele e falou assim: ô Saul, e aí? Bateu a meta lá? Fez tudo que o senhor mandou? Fiz, chefe, tá tudo certo. Acabei com tudo. Aí o Samuel assim: mas o que é esses barulhinhos de ovelha que eu estou escutando aí? Não, então, veja bem, eu guardei o melhor do povo para oferecer para o Senhor. E aí Samuel diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar. E ele dá essa frase aqui: a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, irmãos, é como idolatria. Sabe qual foi a obstinação de Saul? Ele desobedeceu a Deus a fim de satisfazer-se a si mesmo. Quantas vezes a gente faz isso, irmãos? Todas as vezes que nós fazemos algo que nós sabemos que o Senhor desaprova, em última instância, sabe o que nós estamos fazendo? Adorando a nós mesmos. Colocando a minha vontade acima da vontade de Deus. O nome disso é idolatria, irmãos. Obstinação no pecado é idolatria. Idolatrar o próprio ventre, os próprios prazeres, os meus prazeres acima da vontade de Deus. Eu sou Deus, eu mando aqui. Isso é idolatria. Obstinação no pecado. Aliás, ventre, porque o que Saul fez aqui, ele honrou o próprio ventre, em detrimento da palavra de Deus. Vamos ler o que está escrito em Filipenses 3,19. Paulo aqui está falando dos ímpios, tá? Nós vamos ver que o Deus de todos os ímpios é justamente o ventre. Olha o que Paulo está dizendo. Vamos ler junto? O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O Deus deles é o ventre. Tem 8 bilhões de deuses no mundo. 8 não, né? Tira a igreja, né? Eu não sei quanto que é a igreja verdadeira, né? Mas são bilhões de deuses no mundo, irmãos. Bilhões de ídolos. O ventre de cada um. A gente percebe isso nas crianças. É meu. É meu. Não, não dou. É meu. É do meu jeito. O Deus deles é o ventre, ou seja, o prazer, a autossatisfação. A sua glória está na sua infâmia. Irmãos, os coríntios tinham templos idólatras lá, né?
Nós também temos um monte. As festas da juventude hoje são templos idólatras, onde se idolatra o próprio ventre, se idolatra o meu prazer, custe o que custar. São templos idólatras, irmãos. A sua glória está na sua infâmia, ou seja, eles se orgulham daquilo que deveria ser uma vergonha. Eu peguei todas ontem. Eu tomei todas. Falam com orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha. Não é assim? É ou não é assim? Só se preocupam com as coisas terrenas. São os ídolos mais pop de hoje. Sexo, bebida, comida e diversão. Dinheiro, poder e fama. São os ídolos do nosso tempo, né? Agora, irmãos, Êxodo 32, versículo 4 e 5. Esse episódio aqui é o episódio do bezerro, que a gente já comentou várias vezes ontem e hoje. O bezerro de ouro. Vamos ler o que está escrito ali. Eu vou ler para os irmãos, que esse é um pouco mais longo, eu leio. Diz assim: Este, está falando aqui do Arão, recebendo das suas mãos, recebendo as joias de ouro das mulheres, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, e ao detalhe, que te tiraram da terra do Egito. Pensa, irmãos, o povo saiu do Egito, Deus abriu o mar, fez tudo aquilo. Agora eles constroem uma porcaria de um negócio de ouro e falam: esse é o Deus que tirou a gente do Egito. E aí o que ele diz? Arão, o sacerdote, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoando, pregando, disse: amanhã será festa a quem? Ao Senhor. Irmãos, essa é uma outra manifestação da idolatria. Quando você reduz a glória do Deus verdadeiro, você acha que está adorando um Deus que você não conhece, irmãos. Você está adorando um Deus criado pelas tuas mãos ou pelo teu coração. Reduzir a glória do Deus verdadeiro é idolatria. A Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O irmão Paul Washer diz que o domingo é o dia de maior idolatria no planeta. Porque adora-se um Deus construído na sua mente e no seu coração, mas que não é o Deus da Bíblia. Isso é idolatria, irmãos. Um Deus que é amor, mas que não é justiça. Um Deus que está aqui para te abençoar. Um Deus que sonhou um sonho para você, Murilo. Ele tem planos maravilhosos para a sua vida, pastor Eric. Esse é o Deus que está sendo adorado. Um Deus que está aqui para te servir. Você é o Deus, na verdade. Aquele é um ídolo que está aqui para te servir. Então, a falta de conhecimento do Deus verdadeiro e você achar que está adorando esse Deus é idolatria. Outra manifestação da idolatria, irmãos. Levítico 10, 1 e 2. Presta atenção no que diz o texto. Nadab e Abiú, filhos de Arão, o Arão era o sumo sacerdote e o Nadab e o Abiú eram levitas, né? Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Sabe uma outra manifestação da idolatria? Adorar o Deus verdadeiro do jeito errado. Deus tinha determinada maneira de ser adorado, e eles, não, eu vou fazer do meu jeito. Igualzinho Caim. Não é? Deus estipulou uma maneira correta de adoração. Mas o Caim falou, não, eu vou fazer do meu jeito.
Não vou levar sacrifício de animal, não vou levar sangue, não vou levar nada. Eu vou levar o meu suor, o meu trabalho, o meu mérito e o meu esforço. Então, adorar o Deus verdadeiro da maneira errada é idolatria. Deus prescreveu a maneira correta de adorá-lo. Primeiro, em espírito e em verdade. Em primeiro lugar. E outra maneira, nós devemos adorá-lo, irmãos, como pela graça de Deus nós estamos fazendo aqui. Com salmos, com cânticos espirituais, com reverência à sua própria palavra, com comunhão santa, com os sacramentos, a ceia. Essa é a maneira que ele prescreveu de ser adorado. Como que nós vemos hoje essa adoração? Sentimentalismo, emoções, luzes, fumaça, dança profética, worship, motivação, pensamento positivo, teologia da prosperidade. Tem cara que vem aqui em Londrina e cobra ingresso. Não vou falar o nome do cidadão. Isso é idolatria, irmãos. Sabe como que é o nome disso? É o culto de si mesmo. Não é um culto a Deus, é um culto a mim. O que mexe com as minhas emoções. O que me satisfaz a mim. Não importa Deus. Então, cultuar a Deus sem discernir o Evangelho é idolatria. Irmãos, nós tivemos recentemente, até o Pedrão estava lá, tinha mais, acho que o Gui foi também, a gente foi em Franca, na conferência lá do Paulo Júnior, né? Old School. E o Paulo Júnior falou uma coisa lá que eu nunca mais vou esquecer, irmãos. Teve uma mesa redonda lá e ele falou assim, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus, eu vou explicar o Evangelho para vocês. Jesus é o Filho de Deus. E Ele é Deus. Ele fez tudo isso aqui. Ele fez os céus dos céus. Ele é rei lá, sempre foi. Mas Ele, porque nos amou, Ele abriu mão da sua glória. Ele saiu lá do céu. Ele desceu até aqui nessa terra. E Ele se humilhou. Ele assumiu a forma de servo. Ele se transformou em homem, como eu e você. E aqui, ele viveu uma vida perfeita, diferente de todos nós. Ele nunca pecou. Viveu uma vida absolutamente íntegra e perfeita. E ao final da sua vida, depois de ter ensinado tudo e de ter vivido de maneira maravilhosa, ele falou assim, eu vou levar no meu corpo. Eu vou morrer na cruz por esse povo aqui. E ele foi crucificado, irmãos. E ele foi sepultado. E ele ficou 3 dias morto. Foi cuspido. Foi vituperado. Foi traído. Foi morto injustamente. E ele ressuscitou para que você pudesse ter um carro. Para que o seu Joanete fosse curado. Irmãos, cultuar a Deus sem discernir o Evangelho é idolatria. O irmão Paul Washer estava certo, irmãos. Domingo é o dia de maior idolatria na face da terra. As pessoas não discernem o Evangelho. Então, está aqui a primeira parte. Definição de idolatria. Nós vimos que ela se manifesta de diversas maneiras, irmãos. E depois a gente volta, mas ela é o pior dos pecados. É o mais fundamental. É o mais elementar, porque dele decorrem todos os demais. Então, idolatria, o conceito está aqui. Agora, eu quero mostrar para os irmãos o que a Bíblia diz acerca da idolatria, da loucura da idolatria. Tá? É um texto maior, só que a gente só vai ler ele, eu não vou ficar pregando ele, porque ele é um texto autoexplicativo.
E esse texto nós vamos perceber duas coisas, irmãos. Eu quero que os irmãos prestem atenção, se os irmãos percebem essas duas coisas que nós vamos ver aqui. O quão inúteis são os ídolos e quão insensato é o idólatra. Isaías 44, 12 a 20. Diz assim: o ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele, o ferreiro, tem fome e a sua força falta. Não bebe água e desfalece. Imagina, se o cara que faz o ídolo já é fraco assim, você calcula a qualidade do ídolo. Ele prossegue dizendo assim, outro fabricante de ídolo. Irmãos, saiba o seguinte, o nosso coração é a maior fábrica de ídolos que existe. Diz Calvino. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem. Alisa-a com a plaina, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar numa casa. O Deus verdadeiro fez os céus dos céus e os céus dos céus não podem contê-lo. Mas o ídolo mora numa casa. 14. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste, madeira boa, de qualidade, pegar madeira de lei. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre árvores do bosque. Ele escolhe a melhor, claro. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. A chuva. Quem que manda a chuva, irmão? A chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte da sua madeira ele se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz, já me aquento, contemplo a luz. A lenha é boa, né, irmão? Churrasquinho, eu gosto de fazer churrasco com lenha. Fica melhor, com certeza. Então, ele usa uma parte da lenha para fazer churrasco. 17. Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me porque tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento, nem compreensão para dizer, metade queimei e cozi o pão sobre as brasas, assei sobre eles carne e comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio? O texto é autoexplicativo, irmãos, eu não preciso falar nada. Os ídolos são inúteis e um idólatra é um tonto. E aí tem mais dois motivos para a gente achar a idolatria uma loucura, irmãos. Primeiro, traz o zelo do Senhor. Atrai o zelo do Senhor como atraiu sobre Israel. Olha o que diz o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus o quê? Deus zeloso. Israel sofreu o zelo de Deus pela idolatria. Então é loucura, irmãos. Olha nessa mesma sessão onde nós estamos, 1 Coríntios 14, quando chegar no 22, olha o que Paulo vai dizer. Provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Então aqui um outro motivo, irmãos, para idolatria ser uma loucura. Você vai estar atraindo o zelo de Deus contra você. Isso é a coisa mais insensata que algum ser humano pode fazer. E um outro motivo, os ídolos exigem sacrifício. O ídolo
exige o teu tempo. O ídolo exige a tua atenção. O ídolo exige o teu dinheiro, o teu afeto, a tua dedicação. Um ídolo não é neutro, ele cobra. E vocês vão lembrar, irmãos, no Antigo Testamento tinha um ídolo chamado Moloque, lembram? O que acontecia com esse ídolo? Crianças eram oferecidas em sacrifício. Ô, irmão, que coisa inimaginável, né? Seres humanos entregando crianças para serem queimadas vivas, irmãos. Que ponto chega a loucura humana? Só que eu quero dizer uma coisa para você. Isso continua existindo. Os ídolos exigem sangue. Os ídolos exigem sacrifício. Uma mãe que adora o seu reconhecimento sacrifica os seus filhos pelo trabalho. Um homem que adora dinheiro sacrifica a sua família. Os ídolos cobram, irmãos. Um homem que adora a si mesmo, um homem que adora sexo, sacrifica a sua esposa. Um homem que adora imoralidade, sacrifica o seu casamento. Um homem que adora droga ou o álcool, destrói a sua família. Porque os ídolos cobram. Está claro, então, que a idolatria é uma insensatez? Está claro, irmãos? Então vamos para a terceira e última etapa do nosso estudo. Discernindo e enfrentando a idolatria. É possível discernir a idolatria? É possível, irmãos. A gente leu em Isaías 44, 18. A gente leu, é o texto que a gente acabou de ler. Olha o que a Bíblia está dizendo acerca dos idólatras. Nada sabem, nem entendem, porque o quê? Se lhe grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Pensa assim. Se o ídolo é construído no coração e o meu coração é enganoso, como é que eu mesmo vou discernir minha idolatria? É um pecado altamente enganoso, irmão. No 19 ele diz, nenhum deles cai em si. Ninguém discerne. Ninguém. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer tal, tal, tal. E aí no 20 ele diz, tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu de maneira que não pode livrar a sua alma. A idolatria, irmãos, é impossível de ser discernida pelo coração humano. Impossível. Mas o que é impossível para os homens é possível a Deus. Jeremias 17:9 diz assim, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí o que ele diz no 10? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Então, irmãos, é possível discernir a idolatria? Não. Impossível. O homem, por conta própria, não consegue, mas Deus, com o auxílio do Senhor, nós podemos discernir a idolatria. Como que Deus faz? Simples. Simples não, né? Glorioso, mas é básico o que ele faz, irmãos. Primeiro, ele nos dá a palavra dele. Como o coração é enganoso, a idolatria surge no nosso próprio coração e nós não conseguimos, por conta própria, discernir a idolatria, então ele nos dá uma referência externa ao nosso coração. A palavra de Deus nos mostra quem nós somos. A palavra de Deus, irmãos. Palavra de Deus. Estude a palavra de Deus, irmão. Conheça as Escrituras. Tenha tempo para ouvir o Senhor. Esse irmão Felipe Fontes, ele diz que quando a gente lê a Bíblia é um livro sobrenatural, irmãos. Não é um livro qualquer, é a palavra do Deus vivo. Quando nós lemos a Bíblia, não somos nós que lemos a Bíblia, é a Bíblia que nos lê. Tiago diz que a Bíblia é como um espelho. Nós olhamos para ela e ela mostra quem você é. Tiago 1, 22 a 25.
Então, a palavra de Deus, irmãos, que é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de dois gumes, ela é apta para discernir os propósitos e as intenções do nosso coração. Então, Deus nos auxilia como para discernir a idolatria? Primeiro, com a palavra de Deus. Segundo, por meio do seu Espírito. Porque quem não nasceu de novo, não tem o Espírito, nunca vai entender a palavra de Deus. A palavra de Deus é loucura para os que se perdem. É loucura. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, nem pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o Espírito de Deus nos auxilia. Então, é necessário, irmão, nascer de novo. E a terceira maneira que Deus nos ajuda a discernir a idolatria é por meio da igreja, por meio dos irmãos, por meio da santa comunhão. Pessoas que nos amam, que têm caminhada com o Senhor, pessoas que... A minha esposa me conhece melhor do que ninguém. Ela me ajuda muito e eu ajudo a ela. Na igreja é assim. Então Deus nos auxilia a discernir a idolatria por meio da igreja, da santa comunhão, andar com os irmãos. Como o ferro com ferro se afia, assim o homem é seu irmão, ao seu amigo, né? Então, irmãos, é possível a gente discernir a idolatria somente debaixo da graça de Deus. Contato com a palavra, contato com os irmãos e o auxílio do Espírito Santo. E agora, se eu discernir a idolatria do meu coração, eu posso enfrentar? É possível eu vencer a idolatria, irmãos? É possível eu enfrentá-la? E aí eu quero mostrar para os irmãos que é. É possível. Como eu mencionei no começo da preleção, tem 3 momentos na Bíblia inteira que Deus dá um imperativo contra a idolatria. São 3 momentos apenas, que ele é diretamente imperativo com relação a isso. E eu vou mostrar para os irmãos que nessas 3 ocasiões, antes dele dar o imperativo, ele dá um indicativo daquilo que ele fez. Para que os irmãos entendam. Êxodo 20, 2 e 3, nós já lemos esse texto, é o primeiro mandamento com relação à idolatria. Perceba, vai ter um indicativo e depois um imperativo. Versículo 2 diz assim, vamos ler junto? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Indicativo. Deus está indicando o que ele fez. Ele tirou você do Egito. Se você nasceu de novo, ele fez isso na sua vida. Então ele indica o que ele fez. Agora ele dá o imperativo. Vamos ler junto? Não terás outros deuses diante de mim. 1 João 5, 21. Verso 20, irmãos, vamos ler o indicativo? Vamos ler junto? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Percebe o indicativo? Jesus veio ao mundo, nos deu entendimento para reconhecermos a verdade. Abriu nosso entendimento para sabermos que Ele é o Filho de Deus, que Ele é digno de adoração. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então esse é o indicativo daquilo que Deus fez. Agora vem o imperativo. Vamos ler? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Percebe? Sempre junto do imperativo está o indicativo. Isso nos mostra o quê? Que é possível vencer a idolatria se nós estivermos em Cristo. Tá? Irmãos, porque Deus agiu, nós podemos vencer. Porque Deus fez, nós podemos fazer. Em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Amém? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Redenção é ser livre, livre da escravidão do pecado. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porque Deus fez, nós podemos fazer. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, irmãos, em Cristo nós podemos vencer a idolatria. Vamos fechar então. O que nós vimos hoje? Nesse único versículo.
que é idolatria? Um ídolo é qualquer coisa da criação, qualquer coisa. Uma pessoa, qualquer coisa. É qualquer coisa da criação que nós equivocadamente pensamos que nos satisfará plenamente. Coisa esta, satisfação esta, que somente aquele que nos criou pode verdadeiramente dar. Então, um ídolo é um equívoco, uma loucura. Nós vimos que a idolatria não é uma exclusividade dos pagãos. Nós, os crentes, os regenerados, estamos sujeitos a ela. Não se trata apenas de adorar imagens, mas os ídolos são construídos por nós mesmos no nosso próprio coração, a maior fábrica de ídolos que existe no nosso coração. E a idolatria pode se manifestar de diversas maneiras. Pode ser o amor ao dinheiro, o amor ao próprio ventre e aos prazeres, a falta de entendimento acerca de quem é Deus, a falta de entendimento acerca do Evangelho, não discernir o Evangelho e ir para a igreja é idolatria. Que nós vimos também que a idolatria é uma loucura. Os ídolos servem para fazer churrasco, mais nada. Eles não vão te socorrer no momento da tribulação. Eles não podem fazer nada. Os ídolos são inúteis. Portanto, um idólatra é um louco. Insensato. É insensatez também a idolatria porque ela traz o zelo de Deus sobre a nossa vida, porque Ele é um pai que ama, que não cria filhos mimados, e Ele vai zelar pela sua santidade, vai zelar pelos seus filhos. Como zelou, deixando todo aquele povo prostrado no deserto, como já estava prostrando alguns em Corinto, e como tem feito aqui no meio de alguns aqui. Nós vimos também que na dependência do Senhor, e somente na dependência dEle, é possível discernir a idolatria. Ele nos dá os meios para isso. A palavra de Deus, a regeneração e os irmãos. E por fim, nós vimos que na dependência do Senhor, só por causa daquilo que Ele fez no Evangelho, nós podemos enfrentar e vencer a idolatria. Portanto, meus amados, versos 14, mais uma, fugir da idolatria. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque ela é tão clara, Senhor, tão cristalina. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos ensina, que trabalha conosco. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, pelos irmãos, porque por meio dela, o Senhor diz que o Senhor está em todos e age por meio de todos. Por meio da igreja, Senhor, nós somos edificados. Pedimos perdão, Senhor, pela propensão idólatra do nosso coração. Reconhecemos, Senhor, que estamos cheios de ídolos na nossa vida e no nosso coração. E nós discernimos o quão inúteis eles são e quão insensato é da nossa parte viver dessa maneira, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor trabalhe com cada um de nós. Mostra, Senhor, os ídolos do nosso coração. Dá-nos coragem, Senhor, para enfrentá-los e para abandoná-los. Fortalece-nos pelo Teu Espírito, o Espírito de Cristo, a mente de Cristo, Senhor, para que nós, de fato, os abandonemos e nós possamos, Senhor, desfrutar de toda a delícia de Jesus Cristo, as riquezas insondáveis de Cristo. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.